O programa Viver é Melhor de volta, contando sempre com a sua audiência e com a sua participação, amigo telespectador. Neste bloco nós teremos um momento ecumênico de preces, um momento de meditação, tranquilidade aqui na Boa Vontade TV. Participe também. 0310 07 940 ou mande para o nosso e-mail, que é vivermelhor@boavontade.com. Tenho certeza que você vai se sentir mais tranquilo, mais calmo e estar mais disposto para vencer os desafios do dia a dia. E participe também da entrevista que nós estamos realizando na edição de hoje a respeito de Alzheimer. Em especial, agora vamos saber mais sobre as formas de tratamento dessa doença e prevenção. Acompanhe algumas informações. Calcula-se que metade dos casos da doença no mundo se devem à falta de medidas de saúde. Uma redução de 25% nesses 7 fatores de risco pode evitar até 3 milhões de novos casos da doença de Alzheimer. Doutora Adriana, a gente percebe que a prevenção está também ao nosso alcance. Exatamente. Esses dados são dados novos, né, dos últimos anos para cá, né? Porque a doença de Alzheimer, antigamente a gente falava que estava aquela esclerose, né? Ela sempre existiu, né? Mas a gente ainda não tinha o diagnóstico, nós não sabíamos exatamente o que era a doença de Alzheimer. E hoje nós temos todos esses recursos e sabemos que existem esses fatores de risco que podem desencadear e desenvolver a doença. Então, você que agora que já sabe quais são esses fatores, comece a ficar mais vigilante no seu dia a dia, comece também a ficar de olho nos seus familiares, para que você consiga perceber os sinais para fazer o diagnóstico precoce. Nesse caso, o diagnóstico precoce também ajuda? Ajuda sempre, né? Na verdade, a maioria dos casos não são diagnosticados nessa fase inicial. Né? Muitas vezes porque por essa falta de conhecimento, né? Até dos familiares que estão em volta, porque às vezes o paciente não percebe. Né? E a maioria é nos casos mais tardios, quando você tem certeza que você já tem a doença, né? Um caso mais moderado para avançado. E quanto mais cedo nós diagnosticamos e realizamos o tratamento, muito melhor. O tratamento ele é medicamentoso? O tratamento, existe o tratamento medicamentoso, e isso é importante nós falarmos, porque não existe cura para a doença de Alzheimer, mas existe tratamento. Tá? Então, nós temos o tratamento para a doença em si. Então, nós hoje temos os inibidores da acetilcolinesterase, né? Então, que ele acaba aumentando a acetilcolina na fenda sináptica lá no cérebro e melhora a transmissão. Né? Então, temos donepezil, a rivastigmina, alguns medicamentos que atuam nessa área. Temos um mais novo também que atua na área glutamatérgica, né, do glutamato, que é um outro neurotransmissor. Né? E todos esses remédios, eles atuam no curso natural da doença. Tá? Então, ao invés da doença cair assim, ela cai mais lentamente. Né? E isso é muito bom, porque o paciente acaba ficando funcional mais tempo. Ele consegue manter a autonomia nas atividades. Perfeito, exatamente. E nós temos também alguns medicamentos para o comportamento. Né? Porque muitas vezes o paciente começa a ter alucinações, começa a ficar agressivo, mais irritado, né? Pode ter agressividade física e verbal. Né? E isso também pode ser controlado. Nós temos uma síndrome, que é a síndrome do pôr do sol, Sundown Syndrome, né? Que lá pelas 4, 5 horas o paciente começa a ficar agitado. Né? Começa a ficar levantando, abaixando, mexendo nos objetos, e nós conseguimos controlar isso também com a parte medicamentosa. Mas as outras áreas também podem colaborar, um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Na verdade, com o medicamento, do curso natural da doença, nós controlamos tanto a doença, né, quanto essa parte do comportamento. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem que mostra uma das áreas de atuação que melhoram a qualidade de vida desse paciente, que é a fisioterapia para as pessoas com Alzheimer. Acompanhe. Alzheimer é uma doença degenerativa progressiva que compromete o cérebro, causando diminuição na memória, dificuldade no raciocínio e pensamento e alterações comportamentais. Ela pode manifestar-se já a partir dos 40 anos de idade, sendo que a partir dos 60, sua incidência se intensifica bem mais rápido. Embora em sua fase inicial a doença traga apenas perdas cognitivas e de linguagem, a fisioterapia deve ser iniciada logo após o diagnóstico. Esse tipo de tratamento traz benefícios aos idosos ao aumentar seu equilíbrio e força muscular. Sim, a doença de Alzheimer, ela acomete não apenas a linguagem, a cognição, mas também o aspecto motor. Então, eu como fisioterapeuta enfoquei no meu estudo
a avaliação do equilíbrio e da capacidade funcional, isto é, o quanto que o equilíbrio deficitário poderia interferir na realização das atividades do dia a dia. Se somente a perda de memória ou alterações neurológicas decorrentes da demência interferem na capacidade de realizar as atividades, ou o fato do idoso começar a perder o equilíbrio, ter mais dificuldade para se manter estável, também poderia interferir na realização das atividades do dia a dia. E o resultado foi que eles realmente perdem mais equilíbrio do que os idosos que não têm a doença de Alzheimer, e isso fez com que eles parassem de realizar algumas atividades por medo até de cair, por medo de se expor às atividades funcionais, principalmente no meio externo. Outro dado que encontramos na nossa pesquisa é que é importante realizar exercícios desde a fase inicial da doença de Alzheimer, desde o diagnóstico. E nisso a fisioterapia vem para auxiliar que esse idoso consiga se manter mais independente por mais tempo, por um tempo mais prolongado. Inevitavelmente, eles vão parar de realizar as atividades de forma independente, eles vão necessitar de auxílio de outras pessoas, de cuidadores ou dos próprios familiares para realizar as atividades. Enquanto a fisioterapia puder intervir para que ele se mantenha independente, é importante a realização dos exercícios de forma voltada especificamente para a progressão da doença. Pesquisas apontam que a fisioterapia é um tratamento fundamental para retardar a progressão da doença. Por meio da prática de exercícios, o paciente pode permanecer mais tempo em uma mesma fase da doença. Os exercícios são importantes na vida de todo mundo. Todo mundo deveria realizar exercício porque a gente já sabe dos benefícios, mas especificamente nos idosos com a doença de Alzheimer, eles enfocam alguns aspectos com o intuito de impedir, de evitar algumas complicações. Então, se o idoso passa a ficar mais tempo sem se movimentar, ele vai perder de forma mais acelerada a força muscular. Então, a fisioterapia, neste caso, os exercícios vão ajudar a que a perda de força muscular não seja tão acentuada. E se o idoso também fica mais tempo parado, acumula mais secreção no pulmão. Então, a fisioterapia também vai intervir, evitando que a secreção fique acumulada, mais tempo parado e propiciar uma pneumonia, que é uma das causas de óbito mais prevalente nas doenças de Alzheimer. Se o idoso para de realizar as atividades, ele progressivamente vai ficar mais tempo acamado. Ficando mais tempo acamado, ele pode parar de caminhar, e a fisioterapia também intervém nesse aspecto, que é para que ele consiga se manter o maior tempo possível caminhando, sem a necessidade de uma cadeira de rodas, que alguém que auxilie na caminhada. E se ele para de andar e fica mais tempo acamado, o que pode acontecer são complicações como encurtamentos musculares, algumas deformidades musculares pela imobilidade, formação de escaras, que são as úlceras por pressão, e nesse caso também a mobilização realizada pelo fisioterapeuta, a movimentação também auxilia na prevenção dessas complicações. Todas as intervenções que são realizadas com o paciente que tem a doença de Alzheimer, sejam farmacológicas ou não, devem seguir as orientações do médico que vai indicar o medicamento ou do fisioterapeuta que vai indicar o exercício, de preferência que ele seja feito regularmente, sem interrupções, respeitando o limite desse idoso, obviamente, mas sem interrupções, porque isso vai proporcionar benefícios não apenas motores, mas também benefícios no humor, no comportamento, vai regular o ciclo sono-vigília, vai fazer com que o idoso tenha outros estímulos, interações sociais, se ele sair para realizar fisioterapia, encontrar outros idosos, e também para o cuidador que vai receber orientações para o dia a dia, de como andar com esse idoso, qual a maneira correta de levantar o idoso da cama, e com certeza o cuidador também vai se beneficiar por esse momento de descontração que o idoso está se proporcionando com a fisioterapia, e o cuidador também pode ter um momento de lazer para ele também.
A gente percebe que há muitas formas de garantir qualidade de vida para esse paciente. No próximo bloco a gente continua conversando sobre isso e também sobre a importância do cuidador, do familiar se preparar. Há uma mudança também para a família, a diferença no comportamento, tudo isso acaba impactando nesse relacionamento. A gente continua conversando sobre esse assunto com a doutora Adriana Irikawa, que vai permanecer com a gente. Aproveite e mande suas perguntas agora, ligue 0310 07 940 ou se preferir para o nosso e-mail que é vivermelhor@boavontade.com. Mas a gente faz agora uma pausa, estamos nos aproximando do momento ecumênico de preces aqui na Boa Vontade TV. Você sabe, ele acontece de hora em hora na nossa programação. E nós sempre realizamos, em especial no programa Viver é Melhor, pela nossa saúde, para fortalecer os desafios, para fortalecer o nosso coração para enfrentar os desafios, para que a gente tenha realmente sabedoria e intuição para tomar as decisões mais acertadas, que as pessoas que podem nos ajudar apareçam no nosso caminho para que a gente consiga vencer todas as dificuldades. Há muitos pedidos que podem ser feitos e muitos agradecimentos também. Há tantas oportunidades na nossa vida que nós devemos realmente aproveitá-las para conseguir crescer e construir a nossa felicidade. E a gente pensa sobre tudo isso agora aqui no nosso programa. E vamos aprender também com as experiências uns dos outros, assim como nós fazemos todos os dias quando acompanhamos o testemunho do poder da fé realizante. Pessoas que enfrentaram dificuldades, mas conseguiram vencer e contam pra gente como alcançaram este objetivo de sucesso e de vitória. Acompanhe a história da pedagoga Cíntia Tonin. Bom, eu tive um acidente de carro em 2007 e nesse acidente havia no carro 5 pessoas, né? 2 faleceram e eu fiquei gravemente ferida, né? Por esse acidente. Ficando no hospital, acho que internada uns 50 dias, né? Machuquei bastante, fiquei em coma 20 dias, fraturei bacia, costela, drenei pulmão, tirei o baço. Então foi bem assim, grave, né? E eu consegui superar esse acidente por meio da minha fé, da minha crença, que eu acredito muito na espiritualidade superior, acredito muito em Deus. E isso que foi o que mais me ajudou assim nessa hora tão conturbada, né? E eu ouvia músicas também elevadas, né? Isso me ajudava bastante, porque daí eu não ficava tão agitada. E como eu sentia muita dor, isso me acalmava bastante. O mais difícil de enfrentar, acho que foi o tempo assim que eu fiquei lá no hospital, né? E que eu fiquei um tempo assim parada, porque depois que eu saí do hospital eu ainda fiquei de cama, né? Então foi mais ou menos em abril, eu fiquei mais ou menos até outubro parada, sem trabalhar. E eu vi o quanto é importante a gente lutar, a gente trabalhar, não ter preguiça, não ter qualquer motivo que desmotive, porque estamos aqui para realmente fazer algo para o mundo inteiro, para a humanidade, para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu vi que esse tempo que eu fiquei parada, deu para pensar bastante nisso, que não viemos aqui para simplesmente deixar que o nosso corpo sofra alguma coisa por inconsequências, né? Talvez nossas ou não, mas deixar que ele fique doente, né? Viemos sim para cumprir uma missão, e uma missão com muita alegria, saudável, né? Tendo em vista que se nos cuidarmos, cuidaremos do nosso próximo, né? Porque só estando bem que a gente pode passar todo o conforto e amor para quem está perto da gente. A importância da família estar presente nesse momento é fundamental, porque é nela que cresce, né, os valores que vivenciamos na vida. Então, sendo no momento de tristeza, de dificuldade ou até mesmo de alegria, tendo a família perto, que é a base para uma nação, vamos dizer, viver em sociedade mesmo, começando de cada lar, para mim foi maravilhoso sentir esse fortalecimento, esse carinho de toda a minha família, porque eu via que eu não estava ali sozinha, né?
e eles ficaram do meu lado o tempo todo. Então foi muito importante para mim e eu só tenho a agradecer. Toda vez que eu vou ao Templo da Boa Vontade, eu procuro primeiramente me desligar das coisas materiais, né? E elevar o meu pensamento a Deus, fazendo com que eu me envolva realmente na sintonia elevada. Então eu procuro muita tranquilidade, procuro paz, eu procuro usufruir do ambiente, né? Da fonte, da espiral, que nos traz muito conhecimento, além do amor em si, a energia boa, né? Então o que eu mais procuro lá é a paz interior que tanto isso nos conforta e eu sempre encontro essa paz quando eu vou ao Templo da Boa Vontade. Encontrar essa paz interior no momento de desafio, numa dificuldade, pode parecer difícil, mas não é impossível. Há muitas formas que nos levam a essa tranquilidade, serenidade, para conseguir aprender com a situação que nós enfrentamos, tirar as lições necessárias. E a prece, a meditação, é uma dessas ferramentas que nós temos à nossa disposição. É o que nós vamos fazer agora, tranquilizar a nossa alma, elevar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Jesus, o médico celeste. Vamos todos juntos falar com Deus.